Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula diferente, né? Referente a uma aula que a gente precisa repor e ela vai ser gravada. Como na aula passada nós ficamos discutindo a respeito dos programas, nessa aula nós vamos conhecer a respeito do nosso software de simulação, Coppelia Sim, e vamos fazer um primeiro tutorial que está disponível na própria página do distribuidor do software, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? Vou apresentar para vocês o ambiente Coppelia, conhecer as ferramentas e a gente vai testar, né, uma conexão de uma cena com o ROS, tá? Uma cena pronta. O que é o Coppelia Sim? Ele é um ambiente de simulação e desenvolvimento com arquitetura distribuída de controle, ou seja, a gente pode controlar e manipular individualmente cada objeto da cena. Tá? A gente pode ter, por exemplo, 2 robôs, cada um com seu script de controle, ou um controlado por um script, outro controlado por um nó ROS. Tá? A gente consegue fazer bastante coisa através da simulação. A instalação, como eu comentei em sala de aula, eu gravei um vídeo, tá na versão anterior do Coppelia, mas a instalação é bem similar. E vocês vão instalar sempre a versão mais atual do software, que seja distribuída para o nosso Linux. Bom, assim como o ROS, grande parte da documentação está em inglês, né? E 2 boas referências são o Help Files e o fórum. O Help Files tem tanto o manual de instruções quanto alguns tutoriais muito interessantes do Coppelia. Já no fórum, vocês podem ver perguntas respondidas de vários anos de edição do VREP, que era o antigo Coppelia Sim, e do próprio Coppelia Sim. Algumas funcionalidades mudam de versão para outra versão do software, né? E aí vocês têm que estar bem atentos se houve alguma mudança em relação ao que vocês estão lendo lá no fórum e a versão que vocês estão de fato utilizando. Como é que a gente faz para, depois de instalado, né? Como é que a gente faz para rodar o Coppelia Sim? A gente vai mover, né, a nossa pasta para dentro da pasta que tiver instalado o Coppelia. No caso, eu recomendo vocês instalarem lá no mesmo lugar que vocês colocaram o Catkin Make ou Catkin Workspace. E depois que estiverem dentro da pasta do Coppelia, vocês vão digitar /coppelia-sim.sh. Dá Enter e aí ele vai rodar, né, o Coppelia Sim a partir do terminal. Bom? Então, vamos lá, vamos fazer exatamente isso. Um minutinho que eu estou organizando aqui minhas telas para eu conseguir ver o que a gente está gravando. Então, eu vou abrir um terminal. Vou lá, CD, Coppelia. No meu caso, eu tenho 2 Coppelias instalados, então por isso que ele parou aqui no V4. Eu tenho V4.3 e V4.5. Então, vou no 5. Coppelia, tab.sh e ele vai rodar aqui o nosso software. O que é importante a gente saber a respeito do software? Algumas nomenclaturas básicas, né, sobre o nosso software. É que ele está falando que da última vez que eu usei o Coppelia, né, ele parou sozinho. Provavelmente minha máquina virtual travou e eu parei tudo, perguntando se eu quero salvar. Vou colocar que não, que não tinha nada importante rolando lá. O que a gente tem aqui na cena? Né? A gente tem a barra do software, né? Aqui a gente tem os botões, esses primeiros botões aqui são os botões que controlam a cena. A cena é isso daqui, tá?
Aqui a gente tem os botões que controlam os objetos, tá? Aqui a gente tem a parte da simulação em si. Aqui a gente tem uma alteração nas vistas, né? Quem está um pouquinho mais acostumado com desenho vai entender isso aqui um pouco mais fácil. Aqui eu tenho a cena em si. Aqui nesse cantinho eu tenho o frame ou sistema de coordenadas. Ele me fala, né, em qual direção está o X, o Y e o Z. Isso vai ser bem importante porque a gente posiciona nossos objetos em relação a esse sistema. Aqui eu tenho a minha biblioteca. Então, por exemplo, aqui tenho robôs móveis. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Tudo certo. Aqui, por exemplo, eu posso adicionar um robô, esse Puppet, arrasto ele aqui da biblioteca e coloco ele lá dentro da minha cena. Rolo o meu mouse, consigo dar um zoom nele, ou então eu venho aqui, selecionando o objeto, dou um zoom exatamente no meu objeto. Aqui, né, eu consigo ver a hierarquia da cena. O que é hierarquia? São cada um dos objetos e como eles se relacionam. A gente tem uma base aqui do ePuck, que é o nosso robô. Aqui a gente tem uma junta para o lado direito. A gente tem uma parte da roda direita, a roda direita em si. E aqui, transparente, né, junto com essa junta, a gente tem a parte que é, eu chamo aqui de respondable, seria a parte dinâmica do nossa roda, né? Não necessariamente ela é bonitinha, só um minutinho, vamos tentar tirar o zoom aqui. Não necessariamente ela é bonitinha, assim, coloridinha. Vamos lá tentar esconder essa daqui. Editar. Sempre a nossa tela, ela dá um pouquinho de trabalho, né? A gente pode vir aqui nessa aba, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a visibilidade, por exemplo, dos objetos. Aqui eu coloquei, se vocês observarem, apareceu uma coisa vermelha aí, que é a parte dinâmica da minha roda. Se eu clicar aqui e colocar ela em invisível, vocês vão ver que vai começar a sumir algumas partes da minha roda. Aqui em vermelho é só a parte dinâmica. E aí ficou um robô feio, né? Então, normalmente aqui na simulação, a gente usa partes dinâmicas muito simples, que são cilindros, são cubos, são esferas, para modelar o nosso mundo. E aí por cima a gente coloca como se fosse uma capinha, que não interfere na dinâmica da simulação, uma capinha bonitinha que vem lá do CAD, tá? Eu vou desinverter aqui, só pra gente voltar ao normal. E aí, a hora que eu tiro esse tiquezinho aqui, ela fica de outra cor. Então, aqui a gente já acabou conhecendo uma das ferramentas mais importantes, né, dos nossos botões de parametrização, são esses aqui. Essa lupinha aqui, ela vai descrever bastante coisa pra gente ao longo do nosso tutorial. Bom, seguindo aqui, nós vamos então iniciar o tutorial em si. Para isso, nós vamos abrir uma nova cena, né? Já é legal que a gente aprende. Então, nova cena. Vamos salvá-la, né? Salvar como cena do Coopera Sim. Aí você vai escolher, né, o lugar que você quer salvar. Aqui a gente já tem um monte de cenas salvas, porque são as cenas que vêm com o próprio robô, tá? Com o próprio Coppelia, tá bom? Vocês podem salvar onde vocês desejarem. Eu vou salvar aqui como tutorial Bubble Rob 2023.
Salvei. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa primeira forma, né? Então a gente vai aqui em adicionar formas primitivas e nossa primeira forma vai ser uma esfera. E aqui ela vai perguntar pra gente qual que é a dimensão, né, dessa esfera, qual que é o diâmetro dessa esfera. Vou colocar 20 centímetros, ok. E né, nós vamos ver que ela está aqui. Se eu colocar um play aqui, nada vai acontecer, a esfera está lá paradinha, tá? A gente vai montar um robô a partir disso daí. O que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar na nossa esfera e marcar ela, né? Clicar na esfera, depois na lupla e marcar algumas propriedades dela, tá? Ela tem que ser colidível, detectável e mensurável, tá? E eu vou ver as propriedades dinâmicas dela. Então ele é dinâmico esse corpo, tá bom? Agora a gente precisa também configurar o nome dessa esfera, tá? A gente clica 2 vezes aqui e eu vou renomear ela para Bubble Rob. E se eu clicar em qualquer lugar não vai funcionar, mas se eu teclar Enter, ele fica com esse nome. Então prestem bastante atenção na hora que vocês forem fazer isso. E a gente vai posicionar o centro dessa esfera, né, do nosso Bubble Rob, em relação à origem, né, ao sistema de coordenadas global. Para eu fazer isso, eu vou clicar na esfera e clicar nesse quadradinho com as setinhas para o lado e para cima. Vou colocar em translação e vou translacionar em relação ao eixo Z em 2 centímetros. Agora, se eu colocar um play, minha bolinha cai, né, na hora que eu começo a minha simulação. Então está 2 centímetros aí acima do chão. Tá bom? Por que isso? A gente vai colocar rodinhas e é interessante que o corpo do nosso robô não fique encostando no próprio chão. Tá bom? Aqui a gente vai adicionar depois um sensor, só para vocês terem uma ideia de como é um sensor, tá? Seria um sensor de proximidade e ele vai ser de um tipo de cone, tá? Esse cone, a gente vai configurar ele, né? A gente vai clicar nesse cone, clicar nas propriedades desse cone e ajustar o volume dele, tá? Para esses seguintes valores. Offset de 0,05, range de 15 centímetros, raio de 10, ângulo de abertura, aqui está 90, eu vou colocar 30. E tá um sensor super estranho, por quê? Ele não está numa posição favorável, né? Geralmente a gente quer medir as coisas que estão mais ou menos na mesma altura do robô e não que está em cima do robô. Então a gente vai passar para a próxima etapa, que é, estando com o sensor selecionado, nós vamos rotacionar esse sensor. Tá? A gente vai colocar uma rotação em relação ao mundo, né, ao sistema de coordenadas do mundo, e vamos colocar ele de 90 graus em relação a y. Eu vou colocar rotacionar a seleção. Tá? Agora ele está olhando para frente, né? Mas a gente ainda tem que reposicionar o sensor, tá bom? A gente tem que colocar esse sensor aqui, né, próximo da esfera. Para isso, eu volto aqui, né, e vou colocar ele numa
posição. Posso colocar ele, fazer uma translação ou fixar a posição dele. Depende de como eu estou construindo esse robô. Ou eu posso, né, ser mais direta e colocar uma translação do mouse. Na hora que eu clico aqui, eu consigo subir e alterar isso daqui em relação ao eixo Y, porque eu só tenho Y e Z ticados. Vamos voltar ele aqui e vou colocar ele numa posição de metade do meu robô, mais ou menos, tá bom? E vou colocar ele, né, para fora do meu robô, para ele começar a medir para fora do meu robô. O que aconteceu aqui? Ele transladou de novo em relação a Z. Então, vamos voltar. E vou colocar para ele transladar só o X, tá bom? Então, a diferença entre esse botão e esses aqui é que ele translada tudo, né? Esse daqui e esse somente nos eixos selecionados. Agora eu vou renomear esse daqui para Bubble Rob Sensing Nose. Coloco um Enter. E eu vou colocar esse sensor como filho, né? Vou entrar na hierarquia aqui do corpo do robô. Bom. Agora, o que a gente precisa fazer é adicionar a roda, né? No tutorial que vocês vão encontrar lá naquele link, tem uma orientação para criar uma nova cena e dessa nova cena importar para dentro dessa cena existente. Eu vou fazer tudo aqui dentro, tá? Mas se vocês quiserem seguir o que está lá, é um recurso para quando a gente tem muitas coisas numa cena só e aí a gente quer fazer algumas alterações e só em objetos específicos, tá? Mas aqui ainda é muito simples para a gente fazer isso daí. Eu vou adicionar uma forma que é um cilindro, tá? Esse cilindro vai ter 0,8 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de altura, tá? Tá lá o meu cilindro, se eu quiser dar um zoom nele, eu clico aqui. Tá vendo somente o meu cilindro? Tirei o zoom um pouquinho. Vou reposicionar esse cilindro, tá? Usando aqui o position, tá? Esse position é a posição que o sistema de coordenadas do meu cilindro, que é, vou dar uma olhada bem aqui de perto, vou colocar esse cilindro transparente para a gente conseguir ver. Aqui bem no meio do meu cilindro, eu tenho um sistema de coordenadas, tá? E esse sistema de coordenadas, a hora que eu coloco aqui alguma coisa, alguma nova posição, esse sistema de coordenadas ele vai ser deslocado para essa nova posição. Aqui ele está em 0x, 0y e metade da altura, né, em z. Então esse aqui é o centro de massa do meu cilindro. Como está lá no nosso tutorial, a gente vai reposicionar ele para 5 em x, 5 centímetros, né? 10 centímetros em y e 4 centímetros em z. Tá? Ficou estranho pra caramba, porque nossa roda está deitada. Então a gente precisa reorientar essa roda. A gente vai clicar aqui na parte de rotação, né? Eu posso escolher fazer rotações ou mudar a orientação, tá bom? A orientação aqui vai ser 90 graus, menos 90 graus em alfa, 0 em beta e 0 em gama. E agora minha rodinha está no lugar que ela deveria estar, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou renomear esse objeto, tá? Colocar como
left wheel. E vou copiar esse objeto. Posso fazer a cópia simples, né? Copy, paste. Posso vir aqui em Edit, Copy, tá? Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, tá bom? E vou renomear a outra roda para right wheel. Para não acontecerem erros, o próprio software já coloca, né, em colchetes 0, colchetes 1, para você não ter dois objetos com o mesmo nome. Porque a hora que a gente for fazer o script, que é tipo um código de comandos, a gente precisa dar um nome único para cada objeto da cena, tá bom? A gente vai reposicionar essa right wheel aqui para se aqui o y tá positivo, em 10, aqui a gente vai colocar ele negativo, né? E reposicionar. Agora que a gente tem o nosso robô aqui já com as duas rodas. E a gente vai colocar essas duas rodas como filhotinhos do corpo rígido. Vamos ver o que acontece na hora que a gente põe play? Cai tudo, né? Por quê? Nós precisamos fazer uma das coisas mais importantes da nossa cena. A gente precisa linkar nossos objetos. Aqui a gente só colocou uma hierarquia. Por exemplo, se eu arrastar o Bubble Hobby, ele vem, né, todo mundo junto com ele. Se as rodas estivessem sozinhas, elas não viriam na hora que eu arrastasse a esfera. Mas não tem nenhuma ligação física entre essas entidades, né? A gente precisa adicionar isso. Seja formando um corpo rígido, né, que seria a gente fundir tudo isso, ou adicionando uma junta, né? A gente dá a junta, ela confere graus de liberdade entre um corpo e outro. Então aqui o que a gente vai mais usar são juntas de revolução, tá? Essa junta de revolução, ela permite um grau de liberdade de rotação em relação a esse eixo aqui. Deixa eu só tirar a junta dali onde ela está. Essa daqui. Aqui ela está, né, vertical em relação, ela está em pé em relação ao eixo Z, então ela consegue conferir um giro em relação a ela mesma, como se fosse o eixo do motor, tá? O que a gente vai fazer com essa junta? Nós vamos primeiro, nós vamos configurá-la, tá? A gente vai vir aqui na lupinha, nós vamos entrar na parte de propriedades dinâmicas e a gente vai tirar ela do modo free para o modo velocidade, tá? A gente vai colocar uma velocidade desejada, por exemplo, aqui de 90 graus por segundo. Rápido pra caramba, né? Mas tudo bem. Vamos deixar ela aqui, depois a gente configura essa velocidade com outros valores. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa renomear, né, essa junta para left motor. E reposicionar ela em relação a left wheel. Então ela vai ficar nessa roda aqui. A ideia é que essa junta fique no centro da left wheel, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode ir passo a passo, né? Girar, colocar, por exemplo, vou lá, orientação. Como que estava a orientação? Menos 90. Ó, está lá. Aí, onde que eu preciso colocar ela? Vou olhar as propriedades da roda. Aqui, né, ver qual que é a posição da roda, então eu copio, né, essas posições, lá, 005, 01 e 004, 005, 01, 04. Dei Enter e minha junta já foi para lá.
Mas existem algumas outras formas para a gente fazer isso. Então eu vou simplesmente copiar isso daqui, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear para Write Motor e vamos fazer de uma forma diferente nesse daqui. Aqui no Write Motor, eu vou selecionar o Write Motor, vou apertar Ctrl Shift, selecionar o Write Wheel, vou vir aqui no posicionamento e vou colocar Apply to Selection. O que ele faz? Ele entende que a segunda entidade que você, o segundo objeto que você seleciona é a sua referência. Então ele já coloca, né, naquela posição. A mesma coisa aconteceria se a gente viesse aqui na orientação, se ele tivesse uma outra orientação. Tá? Então, o truque, né, é você selecionar quem você quer mover, apertar Ctrl Shift e selecionar para onde você quer mover, para qual objeto você quer mover, tá bom? E aí agora a gente vai colocar a Left Wheel como filhote do Bubble Rob, a Right Wheel também, e a Left Wheel vai ficar dentro do Left Motor, a Right Wheel vai ficar dentro do Right Motor, tá? E agora se a gente colocar aqui, o nosso robô tomba de um jeito diferente que ele estava tombando. Por quê? Se a gente vier aqui na cena e olhar ele bem de ladinho, tipo, clicar aqui. Se vocês olharem, a nossa roda, né, ela não está no centro do robô. Então, é claro que ele vai tombar para trás, né? O centro de massa dele está aqui está o ponto de apoio, faz uma alavanca e tomba aqui para trás. A gente precisa colocar uma terceira roda aqui, uma roda livre, né, aqui, sem motor. Para isso, a gente vai usar um recurso que seria um sensor de força. É uma forma de juntar, né, em um corpo só a esfera grande com a roda pequenininha, sem atrapalhar muito a dinâmica do nosso robô, tá bom? A gente vai então adicionar uma esfera. Essa esfera vai ter 5 centímetros de diâmetro. Aqui ela foi para o 00, né? Ela vai ser colidível, detectável e mensurável. Vamos só dar uma conferida, ver se as rodas também estão assim. Não, tem que estar. Tá? Vi que a hora que eu clico de uma para outra, né, eu continuo na mesma aba de propriedades do objeto, mas mudei de objeto. Voltei aqui para a esfera, tá? Vou configurar mais uma coisa nela. Aqui nas propriedades dinâmicas, eu tenho a propriedade da máquina de simulação, tá? Do mecanismo de simulação. E aqui eu posso configurar, por exemplo, o coeficiente de atrito, tá bom? E a gente vai usar a Engine Bullet e atualmente a gente está usando a 2.83. Então eu vou configurar aqui como 0, tá? É só fechar e já fica salvo. Posso voltar aqui, aí vocês vão ver que já está em 0. Para que não exista fricção entre a esfera e o chão, tá bom? Vou renomear ele para Slider. Vou inserir um sensor de força, um Force Sensor, tá? Vou reposicionar ele, eu vou renomear ele para conexão.
reposicionar ele para menos 7 em x, 0 em y e 5 em z. Vou posicionar a esfera, né, o slider, em relação ao connection, então vou Ctrl Shift, Apply to Selection. Opa, ficou, né, realmente no mesmo centro. O que eu quero? Eu não quero que a esfera fique, né, tão alta. Então, vou voltar aqui, ela estava 0,05, vou colocar o Apply to Selection só no X, bom. E agora eu vou colocar o slider como filho do connection e o connection como filho do bubble wrap. Agora sim, posso voltar aqui, fica uma visão mais bonitinha, né? Posso colocar meu robô para rodar e ele vai andando, né, na cena até cair. Por que ele cai? Porque o chão, né, aqui nosso floor, ele é de 5x5 e ele vai acabar. Ah, professora, quero, né, fazer uma coisa diferente, quero colocar ele para girar em torno do próprio eixo. Posso vir aqui no motor esquerdo, colocar nas propriedades dinâmicas menos 90, né? Um está mais 90, outro está menos 90, aí ele vai girar em torno de si mesmo. A gente pode ter uma visão mais bonitinha. Na verdade, ele não vai girar em torno de si mesmo porque as rodas não estão, né, centradas. Peraí. Ops, alguma coisa aconteceu. Não ficou menos. É muito bom, né? Vertical. Ficou mais. E aqui. Ou menos. Agora ele deve girar em torno de si mesmo. Aí. A gente vê ele aqui, tá? Ele gira quase em torno de si mesmo. Ele tem uma pequena circunferência aqui, porque, né, as rodas não estão exatamente no centro do robô, tá bom? É bem discreta essa visão. Ah, professora, quero fazer ele fazer uma curva grandona. Vou lá, diminuo um pouquinho a velocidade de uma das rodas, sei lá, 30. Deixo a outra do jeito que estava. E vamos ver ele fazer uma curva mais bonita. Tem um deslocamento maior, né, em relação à posição inicial. Tem como eu desenhar o traço que ele está fazendo? Tem várias opções aqui dentro, tá? A ideia da aula de hoje é que vocês coloquem, né, a criatividade de vocês para fazerem o robô 2WD ou um robô Scara, né? Inicialmente era até o dia 20/9, mas gravar a aula atrasou um pouquinho. A gente vai ficar até o dia 27/9. E vocês explorem, né, a cena. Uma última coisa que eu não falei. Aqui a gente tem algumas máscaras, né? Na hora que eu clico na esfera, eu tenho algumas máscaras
Eu tenho que parar minha simulação, aqui eu tinha dado só stop, né? Então tá funcionando. Para que eu clico na esfera e nas propriedades dinâmicas, eu tenho aqui a parte em que ela é... Quais são as camadas que ela responde dinamicamente, tá? Para isso, a gente pode configurar, por exemplo, a esfera do Bubble Rob e a esfera do slider como não coincidentes. A gente vai ali nas máscaras locais, por exemplo, desmarca o Bubble Rob nas 4 primeiras máscaras. Aí vem aqui no slider e faz a mesma coisa, trocando as máscaras. Se o Bubble Rob não está respondendo nas 4 primeiras, a gente vai pôr o slider para responder nas 4 primeiras, de forma que não fique chocando para a simulação. Vocês vão ver que a simulação fica até um pouco mais leve de rodar. Quando vocês tiverem 2 corpos físicos, né, 2 objetos físicos que têm interação mecânica, é interessante vocês colocarem cada um uma parte ali das camadas, de forma que eles não fiquem batendo um no outro, tá bom? Isso minimiza problemas aí na simulação. Certinho? Então, com isso a gente termina a primeira aula gravada. Eu vou gravar mais uma, que é a respeito dos scripts, que a gente teria aí no dia 20/9, a aula. E aí eu vou deixar a aula mais como um espaço para vocês trabalharem, né, dentro do Coppelia com a minha supervisão, tá bom? Um abraço e até mais.